Olá, meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Taini, eu sou representante do grupo número 5 do trabalho do professor Geraldo, da matéria de procedimento comum, do processo de conhecimento. Bom, o tema do nosso trabalho são as produções de provas eletrônicas e também a inspeção judicial. Mas antes da gente começar a falar propriamente o que o CPC traz para a gente a respeito desse conteúdo, eu acho importante a gente fazer uma breve introdução. Então, dentro do processo, do procedimento comum e ainda dentro do processo de conhecimento, nós temos as audiências de instrução e julgamento, que caso ela resulte infrutífera, o processo ele acaba tendo continuidade, ele acaba percorrendo aquela linha do rito processual. E bom, ele tem como uma fase seguinte a produção de provas. Nesse caso, existem várias formas de se produzirem provas, dentro do processo. Dentre elas estão as produções de provas eletrônicas, que está na seção número 7 da parte especial do CPC, e a inspeção judicial, que é a seção 11 da parte especial também do CPC. Bem, a produção de provas eletrônicas. Basicamente, é o meio que a gente tem de evidenciar um fato por meios eletrônicos. Então, no sistema processual brasileiro, a tecnologia ela tem sido uma grande aliada e muito importante nessa fase de produção de provas, porque ela acaba agilizando tanto a coleta quanto a análise de diversos tipos de informações. Nesse caso, alguns exemplos que a gente pode citar dessas provas judiciais são juntar documentos já digitados, contratos virtuais, que é o famoso print screen das conversas de aplicativo, e também vídeos e áudios de anexo que podem ser usados nas mídias digitais. E bom, para a gente poder realizar uma coleta adequada dessa produção de provas, é importante a gente coletar ela de maneira lícita, registrar todas as pessoas que estão envolvidas e o contexto também da situação, bem como registrar a origem dos vídeos e dos áudios, caso seja uma conversa, por exemplo, de WhatsApp, e escolher o meio adequado para fazer essa coleta de provas. Porém, para a gente poder se aprofundar mais nesse tema, o CPC traz para a gente lá nos dispositivos do artigo 439 a 441, que vai destrinchar, assim, digamos, com mais sutileza esse tema. E agora eu abro perdão, espaço para os meus colegas darem continuidade ao nosso trabalho. Olá, meu nome é Wesley Júnior Rodrigues. Eu vou estar falando a vocês sobre o artigo 439 do CPC. Pois bem, o que diz esse artigo? Que no processo digital é necessária a conversão de documentos digitais a impresso. Ou seja, no dia de hoje a gente tem muitos arquivos nos nossos dispositivos eletrônicos, ou seja, celular, tablet, que, por exemplo, arquivos que são assinados digitalmente, temos a exemplo hoje muito usado ali a conta digital do Gov, que pode ser uma assinatura digital. Então, para que ele seja validado, ele tem que ser impresso, e anexado ao arquivo, ali ao processo, e ter a sua validade, a sua autenticidade, ou seja, tem o código-chave ali, para comprovação de autenticidade. E também é bastante utilizado sobre arquivos eletrônicos. Como exemplo, eu posso trazer conversas de WhatsApp. Se você quer anexar ao processo ali uma conversa de WhatsApp, para que ela tenha uma validade, é necessário que, exemplo, você possa levar a um tabelião e ele, pela sua fé pública, venha a descrever ali, passar ali ao papel tudo aquilo que foi realmente conversado na conversa pelo WhatsApp, e pela sua fé pública comprovar a legalidade daquilo, a autenticidade, Então seria basicamente isso, através desses exemplos, que diz o artigo 439 do CPC. Obrigado pela atenção. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre o artigo 441
do Código de Processo Civil, que trata sobre a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Ele estabelece que os documentos eletrônicos eles tenham as mesmas validades que um documento físico, desde que cumpra com os requisitos estabelecidos pela legislação específica dos documentos eletrônicos. Portanto, o artigo 441, ele busca a validade e a segurança dos documentos eletrônicos, facilitando na sua utilização. Meu nome é Gabriele. Hoje eu vou falar sobre o artigo 441 da CVM. Esse artigo ele estabelece que um documento eletrônico tem a mesma validade jurídica que o documento físico, desde que cumpra com seus requisitos de autenticidade, integridade e legibilidade. Dessa forma, busca-se garantir a segurança e a confiança na utilização desse documento em formas de contextos legais. Bom, agora fazendo uma introdução à parte 2, assim, digamos, do nosso trabalho, vamos falar um pouquinho, introduzir o tema a respeito da inspeção judicial. Bom, a inspeção judicial, ela é o meio de prova que está previsto, no CPC entre os seus artigos 481 a 484. Bom, basicamente ele permite que o juiz ele examine diretamente pessoas ou coisas para esclarecer os fatos que acabaram sendo mais relevantes e levaram ele a tomar a decisão da causa. Ela pode ser tanto determinada pelo juiz de ofício ou por meio de um pedido das partes. Além disso, a inspeção judicial ela pode ser útil para poder esclarecer situações do fato, prevenir algumas irregularidades, aprimorar as prestações jurisdicionais e também acelerar os serviços do cartório e auxiliar na construção de soluções por meio de acordos. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouquinho do artigo 481 do CPC, que estabelece a possibilidade do juiz, por iniciativa ou a requerimento de uma das partes, inspecionar pessoas ou objetos durante o processo, a fim de esclarecer fatos importantes para uma decisão no processo. O artigo também enfatiza a importância da participação ativa do juiz no processo, a fim ali de ter uma melhor compreensão dos fatos ali, para que no final do processo ele possa proferir uma decisão justa. Na nomeação de um perito, é aberto às partes para que você tenha um assistente técnico para possibilitar a garantia do contraditório. Então, é isso que nós podemos extrair de conhecimento do artigo 482. Meu nome é Natan Marques Westphal. Eu vou dar continuidade ao trabalho comentando sobre o artigo 483 do Código de Processo Civil, onde diz que o juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa quando. E te dá 3 possibilidades. Inciso 1, onde ele julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deve observar. Segundo, a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Terceiro, determinar a reconstituição dos fatos. Além disso, há um parágrafo único onde diz: as partes têm sempre direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimento e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Meu nome é Leonardo Menegatti e, dando continuidade ao trabalho, eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o artigo 484 do Código de Processo Civil, onde neles, aqui com o texto do artigo, consta que: concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. E o parágrafo único desse artigo diz que o auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Basicamente aqui, qual é a utilidade deste artigo? Primeiro, por uma questão de segurança jurídica e validade do ato processual. Deve ser registrado tudo aquilo que aconteceu, possíveis requerimentos, e todo o caminhar processual, impugnações das partes, enfim, tudo deve constar nesse auto, tá? Tudo que ocorreu durante a inspeção, certo? Essa fase processual. E
Tudo aquilo que não constar não pode ser utilizado em sentença, pois não é válido, não tem validade jurídica, né? Justamente por essa questão de segurança às partes mesmo. Então, repito, no fim da diligência, o juiz mandará lavrar esse auto, que vai contar tudo o que aconteceu durante a fase de inspeção, para assim poder utilizar em sentença, né, futuramente, tudo aquilo que for necessário de ser utilizado. Certo? Bom, e como forma de concluir, assim, digamos, o nosso trabalho, eu gostaria de agradecer imensamente pela atenção. Espero que você tenha conseguido entender o tema do nosso trabalho e tenha ficado claro as partes mais importantes. E é isso. Muito obrigada!